Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, hoje 19 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando agora pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Governo terá que anunciar novas medidas para reverter crise de confiança no mercado. Mega da virada, Caixa abre apostas exclusivas para o maior prêmio da história. Donos de clínica de estética de Goiânia são alvos de operação após pacientes denunciarem que tiveram lesões. Sindicato dos Médicos não deve deflagrar greve em Goiânia se prestadores de serviços forem pagos até o fim do mês. São Paulo celebra a liderança nas exportações do agronegócio brasileiro em 2024. Funcionária de loteria finge assalto para roubar R$70 mil em Bom Jesus. Real Madrid vence o Pachuca e conquista a Copa Intercontinental. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliam que o governo Lula precisa dar uma sinalização mais forte na área fiscal, incluindo o anúncio de medidas adicionais para reverter de vez o cenário negativo que reina no mercado neste final de ano. Para esses aliados, a aprovação do atual pacote fiscal vai ajudar a acalmar o mercado, mas não será suficiente para derrubar o dólar e eliminar rapidamente as pressões inflacionárias. Esta terça-feira última, o mercado cambial estava no modo teste para cardíacos, segundo gestores de bancos. O dólar não caiu nem mesmo com uma inédita intervenção do Banco Central, que fez 2 operações de venda de dólar à vista, totalizando 3,287 bilhões de dólares. No máximo, o que se conseguiu foi evitar uma disparada, já que o dólar chegou a ser cotado a R$6,20. Ao final, fechou a terça-feira em R$6,09, uma leve alta de 0,04% em relação ao dia anterior. Não fossem as 2 intervenções, a primeira de 1,272 bilhões de dólares e a segunda de 2 bilhões de dólares, o dia teria sido pior. O maior recuo ocorreu quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou a votação da regulamentação da reforma tributária e de pelo menos uma das medidas do pacote fiscal, prometendo colocar as outras 2 em análise nesta última quarta-feira. E a Caixa Econômica Federal abriu, aliás, ontem, dia 18, as apostas exclusivas para a Mega da Virada 2024. Qualquer aposta feita para a Mega Sena a partir de hoje vai valer para o concurso 2810, que vai ser sorteado no dia 31 de dezembro a partir das 20 horas e tem prêmio estimado em R$600 milhões, o maior da história das loterias no Brasil. O prêmio da Mega da Virada pode aumentar ainda mais, de acordo com a demanda. O que determina o valor do prêmio é a quantidade de apostas feitas mais o valor acumulado de outros concursos durante o ano. Em 2023, por exemplo, a Mega da Virada estimou pagar 570 milhões, mas o prêmio saltou para 588 milhões e foi dividido entre 5 apostas. Na ocasião, a arrecadação com o concurso foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E o mutirão para renegociar dívidas com desconto termina amanhã. Os detalhes é com Virgínia Alves. Feirão Limpa Nome, maior mutirão de renegociação de dívidas do Brasil, alcançou números recordes e entra na última semana de negociações. Desde 28 de outubro, quando a 32ª edição foi lançada, mais de 9 milhões de acordos foram fechados, beneficiando cerca de 5 milhões de brasileiros. Os descontos, que somam 24 bilhões, são oferecidos por mais de 1.000 empresas participantes, entre bancos, empresas de telecomunicações e varejo.
O gerente da Serasa, Fernando Gambaro, destaca os diferenciais do feirão. A última semana do Feirão Serasa Limpa Nome possibilita com que os consumidores possam renegociar suas dívidas com até 99% de desconto. Além disso, pela primeira vez, os consumidores podem unificar suas dívidas, ou seja, se você tem 2 ou mais dívidas, você pode pagar essas dívidas em um único boleto ou código Pix. Na última sexta-feira de novembro, o mutirão registrou um recorde histórico com 458 mil acordos fechados em apenas 24 horas. Segundo o gerente da Serasa, esses números demonstram o engajamento dos brasileiros em aproveitar as condições especiais e limpar o nome antes de 2025. O recorde de negociações que aconteceu no último dia útil de novembro foi um número muito expressivo de 458 mil negociações de dívidas em um único dia. Esse número representa com que as pessoas estão aproveitando as negociações de dívidas, condições que o feirão oferece com essas 1.000 empresas para renegociar suas dívidas e começar o ano com o nome limpo, para que dessa forma possam voltar a ter acesso ao crédito e conquistar seus sonhos em 2025. Para participar, o consumidor pode acessar o site serasa.com.br ou o aplicativo Serasa, disponível para Android e iOS. O cadastro é simples e todo o processo, desde a consulta das ofertas até o fechamento do acordo, leva apenas 3 minutos. O prazo final é até às 23h59 desta sexta-feira, 20 de dezembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem Virgínia Alves. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6 horas e 41 minutos agora. A influenciadora e empresária Karine Gouveia e o seu marido Paulo César Dias Gonçalves, donos de uma clínica de estética em Goiânia, foram presos na manhã desta quarta-feira em uma operação policial que investiga procedimentos estéticos e cirúrgicos que causaram danos físicos a pacientes. Segundo a Polícia Civil, além dos donos, mandados de prisão, busca e apreensão são cumpridos em desfavor de técnicos que atuavam na clínica e não tinham formação para realizar os procedimentos. Além da incapacidade profissional dos envolvidos, a investigação aponta que os materiais e produtos usados nos procedimentos eram inadequados. Mandados também são cumpridos em Anápolis. Os envolvidos tiveram as contas bancárias, bens e valores bloqueados. No total, são R$2,5 milhões de reais apreendidos e um helicóptero avaliado em R$8 milhões de reais. E durante uma audiência de reconciliação conduzida pelo juiz substituto em 2º grau Dioran Jacobina Rodrigues, o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, o CIMEGO, se comprometeu a não deflagrar nenhum movimento grevista dos médicos atuantes na Rede Municipal de Saúde de Goiânia, enquanto durar a intervenção estadual no setor. Cerca de 600 médicos estão com salários atrasados. Em casos específicos, há prestadores de serviços com mais de 3 meses sem receber. Durante a audiência, o interventor Márcio de Paula Leite, acompanhado do procurador do Estado de Goiás, Alexandre Félix Gross, informou que vai empregar todos os esforços administrativos no sentido de atender a demanda do CIMEGO de viabilizar até o próximo dia 30 o pagamento do mês de dezembro dos médicos credenciados. O interventor ponderou que o diálogo está aberto e que as demandas atendidas, desde que haja viabilidade jurídica, orçamentária e financeira, e ainda informou que não é possível garantir que pagamentos futuros sejam feitos na mesma data. Caso o acordo não seja cumprido, ficou registrado na ata da reunião que o CIMEGO poderá se reunir com a categoria e deliberar sobre a realização ou não de uma paralisação. A presidente do CIMEGO, Francisne Leão, afirmou que houve dificuldade de apresentar uma proposta mais clara para a categoria. Segundo ela, são mais de 600 médicos que têm de 1 a 4 meses atrasados, e o acordo firmado na audiência é a quitação do mês de novembro até o dia 30 de dezembro. Polícia prende casal de receptadores que negociavam fios de cobre e ostentavam uma vida luxuosa. Vamos saber dos detalhes dessa prisão com o Túlio Isaac Filho. E a DEIC desarticula mais um esquema criminoso aí, voltado para fios de cobre, meu amigo, fios elétricos, tudo tomado da nossa Equatorial. Doutor Murilo, a gente está falando do montante alto, porque a gente está falando de 0,5 tonelada desse tipo de material. Como é que foi que a DEIC chegou até essa mulher que foi presa na data de ontem? Prazer falar contigo. Há alguns dias atrás, a equipe da Equatorial
nos procurou noticiando sobre alguns furtos que a empresa havia suportado relativo a fios de cobre e materiais metálicos em alumínio, né, da empresa. Através de trabalho de inteligência em campo, conseguimos identificar um casal que era o responsável pela promover a receptação qualificada, que haja vista que o casal, eles adquiriam os produtos ilícitos, furtados, mantinham em depósito, expunham à venda no exercício de atividade comercial. Então, no dia de ontem, né, com o apoio de representantes e técnicos da Equatorial para a identificação dos objetos, conseguimos flagrar um indivíduo tentando comercializar com a suspeita, e ele possuía cerca de 15 quilos de cobre e materiais metálicos em seu veículo. Na sequência das diligências, conseguimos localizar, né, com a suspeita, meia tonelada de cobre e materiais metálicos pertencentes à Equatorial, objetos de furto. E na sequência, então, foi dada a voz de prisão a essa mulher que não possui passagens. Entretanto, o seu marido, que não foi preso até então, possui 4 passagens por crimes semelhantes, né? Trata-se de crime de receptação qualificada. E também, no caso em questão, foi verificado e identificado que o casal também praticava o crime de furto de energia. O casal ostentava uma vida, né, de alto padrão, com veículos de luxo, como Dodge Ram, Mercedes na garagem, jet ski. E na sequência, assim, importante mencionar que quando acontece um crime dessa natureza, possivelmente a localidade fica sem energia, né, até a Equatorial se reorganizar. E, assim, além de esses criminosos que cometem essa modalidade, além de causar enormes prejuízos para a empresa, também prejudicam, né, os serviços essenciais para a população. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. O Corinthians tem interesse e busca viabilizar a contratação da meia atacante Marta, que há 8 temporadas defende Orlando Pride nos Estados Unidos. A revelação do interesse foi feita por Iris Cesso, diretora de futebol feminino do Corinthians, em entrevista ao podcast do clube ao lado do técnico Lucas Piscinato. O Corinthians mantém conversas com a jogadora para poder entender as condições financeiras e viabilizar o projeto. O alto salário de Marta, levando em consideração os padrões do futebol feminino no Brasil, é um dos empecilhos no negócio. Aos 38 anos, Marta está em reta final de contrato com Orlando Pride dos Estados Unidos. A jogadora possui proposta de renovação e sondagem de outros clubes, mas não descarta retornar ao Brasil para a reta final da carreira. O projeto pessoal é atuar pelo menos mais 2 temporadas. Minas conquistou a primeira vitória no Mundial de Clubes Feminino de Vôlei disputado em Hangzhou, na China. Nesta quarta-feira, em Huanglong Sports Center, o time brasileiro venceu o Zamalek por 3-0 pelo Grupo A. Parciais de 25-17, 25-21 e 25-14. O atual campeão da Superliga levou um susto no segundo set. Chegou a ficar atrás no placar, mas não teve dificuldades de vencer a equipe egípcia, que teve a maior pontuadora do jogo, a ponteira Mito, com 15 pontos. Com 2 derrotas seguidas, o Zamalek não tem mais chance de classificação e enfrenta o Vero Vôlei Milão na próxima rodada. A partida será nesta quinta-feira, às 8h30 da manhã de Brasília. O Minas pega o Tijian da China por uma vaga na semifinal. A partida contra o time da casa está marcada para amanhã, sexta-feira, às 8h30 da manhã, também horário de Brasília. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. O estado de São Paulo ultrapassou o Mato Grosso e se consolidou na liderança das exportações do agronegócio brasileiro, registrando um superávit de 23,22 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a novembro de 2024, equivalente a 139,9 bilhões de reais. O valor representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada pela agência SP. De acordo com um levantamento realizado pelos pesquisadores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, as exportações paulistas do agronegócio alcançaram 28,40 bilhões de dólares, um crescimento de 10,3% em relação ao ano anterior. As importações setoriais também avançaram, totalizando 5,4
2,18 bilhões de dólares, uma alta de 11,4%. A participação do agronegócio paulista representou 43,7%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao igual período de 2023. Nas importações setoriais, a participação foi de 7,4%. Incremento de 0,4 pontos percentuais ante 2023. São Paulo é responsável por 18,6% da participação nas exportações do agronegócio brasileiro. Na liderança dos negócios, Mato Grosso aparece na segunda posição com 16,7%, seguido pelo Paraná com 11,1% e Minas Gerais com 10,4%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. A Federação do Comércio, a FEComércio, fez uma conta e chegou à conclusão que a ceia de Natal neste ano vai estar 10% mais cara que no ano passado, que em dezembro do ano passado. Ou seja, a inflação, o custo sobre uma mesa de comemoração do nascimento de Jesus está 10% mais caro. Mas o IPCA, a meta de inflação, está falando em 4,7%. Mas é o dobro, é o que a gente está vendo. Aí a gente pega a reforma tributária que foi aprovada agora na Câmara e vê que vai ter mais imposto sobre veículos, porque eles poluem, mais imposto ainda sobre cigarro, mais imposto ainda sobre cerveja, sobre vinho, mais imposto sobre as apostas, essas apostas esportivas que estão muito populares aí. E, por outro lado, a gente vê que na votação também o governo não cortou nada da sua gordura, do seu excesso de gastos. Ao contrário, né? Só anunciou que no ano que vem benefícios fiscais não serão repetidos, ou seja, alívio para algumas atividades que dão emprego, que ensejam a exportação, que sejam atividades necessárias ao país. Por outro lado, a gente vê que lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, também aprovada no Congresso, agora, o dinheiro para os partidos políticos vai ser corrigido pelo IPCA. Vai ser corrigido. É dinheiro dos nossos impostos. O seu imposto vai para um partido político com o qual você não concorda, que você odeia, mas vai para ele. Quando é o óbvio que quem deve sustentar partido político é o seu seguidor, o seu inscrito, o seu filiado, o seu simpatizante, que deve sustentar partido político e não sair do imposto de todo mundo. Isso é uma injustiça para o pagador de impostos, que está pagando imposto para receber serviços, bons serviços de saúde, por exemplo, e não do jovem que morreu esperando a UPA lá no Rio de Janeiro, com 32 anos. E eu já falei aqui hoje sobre o jovem de 21 anos que eu conheci e que está precisando de insulina. Dentro de 3 dias acaba a dose dele, ele é diabético tipo 1, né? Tem que tomar de manhã, de tarde, de noite. E marcaram para o ano que vem, para ele ter uma consulta que autorize a insulina. Meu Deus do céu, né? Ensino, eu vejo, né? As pessoas não aprenderam a própria língua na escola. Imagina o resto. Previdência está caindo os pedaços e a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê meta para o ano que vem de déficit zero na Previdência e déficit zero nas contas públicas. É uma ficção, né? É uma carta de intenções. Segurança pública nem falar, né? Todo mundo com medo, dentro de casa e com medo, trancando, botando grade, cadeado. Quem pode pagar, paga segurança, paga vigilância, paga sistemas eletrônicos, impostos. E vai aumentar, né? Vai aumentar do carro, do cigarro, os remédios, né? Eu falei dos medicamentos. Vai ter uma lista de medicamento isento, mas vai ter uma lista maior de medicamento que não está isento, assim como na cesta básica. Cesta básica vai ter produtos isentos, certamente a picanha não está na isenção da cesta básica, não? Então, essas coisas que a gente vê acontecer e com os nossos representantes. Lá no Congresso Nacional, 584 representantes, 513 na Câmara, representando os eleitores, e 81 no Senado, representando os estados. Não é só a questão econômica, é a questão institucional também, que a gente precisa que nossos representantes acordem da omissão.
porque os direitos e garantias fundamentais estão em risco. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 6h55, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco você vai conferir. STF retoma julgamento sobre responsabilização de redes sociais. Funcionária de loteria finge assalto para roubar R$70 mil em Bom Jesus. Real Madrid vence o Pachuca e conquista a Copa Intercontinental. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal retomou ontem o julgamento sobre a responsabilização civil das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados por usuários. Até o momento, o placar do caso é de 2-0 pela responsabilização das plataformas. O julgamento começou no dia 27 de novembro e se estende por 6 sessões consecutivas. Na sessão de ontem, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, leu seu voto sobre a questão. O Supremo julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, norma que estabeleceu direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De acordo com o artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens dos seus usuários se após ordem judicial não tomarem providências para retirar o conteúdo. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux já votaram a favor da responsabilização. De acordo com eles, as plataformas devem retirar, após uma notificação extrajudicial, conteúdos considerados ilegais, como mensagens com ataques à democracia, incitação à violência, racismo, entre outras. Se o entendimento prevalecer, as redes sociais deverão retirar os conteúdos após serem notificadas diretamente pelos citados nas postagens, ou seja, sem aguardar uma decisão da Justiça. Faltam os votos de 9 ministros. A expectativa é de que o julgamento não seja concluído nesse ano. Devido ao período de recesso, que começa no dia 20 de dezembro, o julgamento deve ser retomado em 2025. E o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do ano que vem, aprovado pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira, permite que as emendas de transferência especial, as conhecidas emendas PIX, que descumprirem as regras de transparência do STF, serão suspensas. Emenda PIX é o nome dado à modalidade que permite a transferência direta de verbas da União aos estados e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. O mecanismo atingiu volume recorde nesse ano. A LDO é o texto que define as diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento do próximo ano. Aprovada pelo Congresso, estabelece que as emendas nessa modalidade devem atender critérios para reforçar a transparência, a rastreabilidade e o controle público da origem à destinação dos recursos. Entre os itens apontados, o beneficiário das transferências especiais deverá informar previamente no transfergov.br a agência bancária e a conta corrente em que os recursos deverão ser depositados e movimentados, além de apresentar o plano de trabalho. 7h06. Campanha Papai Noel dos Correios leva alegria neste Natal. Vamos saber dos detalhes dessa campanha com o Tiago Silva. Campanha Papai Noel dos Correios, uma das ações solidárias mais tradicionais do país, está em pleno funcionamento. A iniciativa realiza o sonho de crianças em situação de vulnerabilidade, levando alegria e esperança neste fim de ano. E algumas histórias são verdadeiramente emocionantes. Rosângela Chacon, fundadora da obra social Dona Meca, conta uma dessas histórias que marcou a campanha. Como uma história marcante, não dá para deixar de lembrar do Luiz. Pediu um boneco do Homem-Aranha, mas foi reintegrado à família antes do presente chegar. Quando o presente chegou, ligamos para a família e ele foi até a instituição buscar. A mãe disse que na noite anterior ele nem dormiu. E quando chegou na instituição, ele ficou super feliz, pulando de alegria e dizendo que estava feliz porque achava que o Papai Noel tinha esquecido dele. A história do Luiz é apenas uma entre tantas que mostram a importância da campanha. Os Correios recebem cartinhas de crianças de todo o Brasil e buscam padrinhos solidários para realizar esses pedidos.
A participação de instituições, empresas e voluntários é fundamental para o sucesso da iniciativa. Em Rondônia, a Assembleia Legislativa também faz parte deste movimento de solidariedade, como explica Arildo Lopes da Silva, secretário-geral da instituição. A Assembleia Legislativa já vem há alguns anos participando do Papai Noel dos Correios. E esse ano que motivou a gente é perceber que os Correios têm esse trabalho muito bonito em todo o país, né? E os Correios aqui procuram principalmente as crianças mais carentes, aqueles que mais necessitam. Participar do Papai Noel dos Correios é ter certeza de aqueles que mais necessitam vão realmente receber um presente, vão ficar alegres, trazer uma felicidade para aquela criança, para aquela família aqui da região de Porto Velho. A campanha Papai Noel dos Correios segue com inscrições abertas para padrinhos e madrinhas que desejam adotar cartinhas e fazer o Natal de uma criança ainda mais especial. Para participar, basta acessar o site dos Correios ou procurar uma agência participante. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tiago Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez duras críticas à falta de atuação do governo federal diante da crise na saúde de Goiânia. Nessa terça-feira, em tom de cobrança, o gestor estadual destacou o colapso na rede hospitalar da capital e questionou o fechamento de mais de 200 leitos no Hospital das Clínicas, administrado pela União. O governador reforçou que Goiás tem mobilizado toda a sua estrutura de saúde para evitar o agravamento da crise na saúde de Goiânia. Caiado destacou que, apesar dos esforços estaduais, o apoio federal tem sido insuficiente, o que agrava a crise. Ele chamou a atenção para a urgência de reativar os leitos ociosos no Hospital das Clínicas como medida fundamental para desafogar a rede pública estadual e municipal. O HC da UFG, que administra o Hospital das Clínicas, esclareceu que recentemente, de maneira espontânea, abriu 10 novos leitos de UTI pediátricos e outros 6 leitos de UTI adultos, comunicando e disponibilizando os serviços de imediato às secretarias municipal de Goiânia e estadual de saúde. A instituição destacou que a responsabilidade de pactuar serviços com a HC-UFG cabe à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, que atualmente está sob intervenção do governo estadual. E a funcionária de uma loteria de Bom Jesus de Goiás forjou um assalto para furtar um malote com R$70 mil da empresa. Conforme as autoridades, ela integrava um grupo envolvido em roubos a casas lotéricas na região sul do estado. O crime aconteceu na última sexta-feira e foi registrado por câmeras de monitoramento da cidade. No dia seguinte ao crime, a polícia militar prendeu outras 3 pessoas suspeitas de envolvimento no assalto, sendo 2 homens e uma mulher, além da funcionária da lotérica. A identidade dos investigados não foi divulgada. As imagens do sistema de segurança mostravam 2 mulheres em uma moto com uma mala onde estava o dinheiro. Em seguida, outra moto se aproxima com 2 homens. Um deles desce, pega um malote e foge, levando a moto das mulheres. Segundo a Polícia Civil, toda a ação foi combinada e um carro branco identificado nas filmagens teria sido utilizado para auxiliar na fuga. A funcionária confessou ter ajudado a forjar o assalto e um dos membros da quadrilha recebeu R$20 mil para auxiliar na fuga. A polícia conseguiu localizar as motos e o carro envolvidos no crime. O proprietário do veículo colaborou com as investigações, levando os policiais até os outros 3 suspeitos. Conforme o delegado Nicolas Alvarenga, todos foram encaminhados ao presídio de Tumbiara. A operação da PM também revelou que a quadrilha utilizava motos roubadas para dificultar a identificação durante os crimes. Os integrantes da organização criminosa foram detidos em Tumbiara, onde foram identificadas diversas transferências bancárias realizadas com o dinheiro dos roubos. E o governador Ronaldo Caiado discutiu o futuro do país durante um debate com economistas, especialistas e autoridades em Brasília. Vamos saber os detalhes desse evento com Sara Queiroz. Durante o debate, Caiado ressaltou a importância de uma ampla reforma administrativa e do fortalecimento da iniciativa privada para o crescimento do país. Eu faço parte do outro tipo de raciocínio. Aquele que eu acredito é que o Estado cada vez menor, com uma reforma administrativa, trazendo o Estado para o seu tamanho justo e criando obras de infraestrutura capazes de poder fazer com que a iniciativa privada avance, é exatamente o que eu estou fazendo no meu estado.
O ministro do STF, Gilmar Mendes, falou sobre a importância do Poder Judiciário na solução dos problemas do país. Acho que o papel do Judiciário se provou extremamente relevante. Desde a pandemia, nós vimos as respostas que nós fomos capazes de dar para tratar num quadro de anormalidade os desafios que se colocavam. E depois também, nas eleições, garantimos eleições limpas. Agora realizamos as eleições de 2024 com a maior tranquilidade. Mudanças climáticas, inovação e sustentabilidade, transição energética e equilíbrio fiscal também foram temas abordados durante o debate. Helder Barbalho, governador do Pará, destacou que o estado será sede do maior evento climático do mundo em 2025 e ressaltou a importância da agenda de preservação ambiental. Nós temos a missão de conciliar, primeiro, garantir com que continuemos com a redução das desigualdades, com a redução do desemprego e a garantia com que o salário mínimo e a renda das famílias brasileiras possam avançar e, com isto, garantir com que justiça social possa acontecer. Já Manuel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, ressaltou que o grande desafio do Brasil para o ano de 2025 é o equilíbrio fiscal. Eu creio que um grande desafio que a gente tem para o ano de 2025, né, que já começou em 2024, é a questão fiscal. Como a gente está vendo, o governo apresentou um pacote de medidas fiscais que não foi bem recebido pelo mercado, consequentemente a taxa de câmbio está depreciando, os juros vai ser um pouco mais alto e o grande receio de todo mundo é que isso acabe criando um cenário de baixo crescimento para o ano que vem. Por último, Guilherme Machado, presidente do jornal Correio Brasiliense, falou sobre o debate que acontece anualmente na sede da empresa e os desafios e possíveis soluções para os problemas que o país enfrentará no próximo ano. Então nós unimos tanto o legislativo, o judiciário, o executivo, o meio empresarial, o meio financeiro, para tratar dos desafios e colocar, se não propostas de soluções para esses desafios, propostas de como amenizar, né, os impactos desses desafios para o próximo ano. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. O Atlético Mineiro se reuniu com o técnico Luiz Castro e apresentou o projeto para contar com ele em 2025. Agora o clube aguarda os próximos passos para iniciar o planejamento para a próxima temporada ou partir para outros 2 nomes. Os moldes da conversa foram na mesma linha da contratação de Gabriel Milito. Foi apresentado o projeto do clube, o planejamento e como o treinador seria inserido em tudo. A conversa teve a presença do diretor de futebol do Atlético, Victor Baggi, e do gerente da SIGA, Rodrigo Weber. A apresentação passou pela parte histórica do Alvinegro até dados detalhados da escolha pelo nome do treinador. Em várias páginas é possível ver como o Galo espera jogar e o estudo feito até chegar ao nome do treinador. O SIGA ficou responsável por filtrar os nomes. Após avaliar os treinadores, chegou à lista final com 3 técnicos que estão no radar. Um é o Luiz Castro, os outros 2 são mantidos em sigilo. E o Real Madrid venceu o Pachuca por 3-0 nessa quarta-feira na grande final da Copa Intercontinental. Mbappé, Rodrigo e Vini Júnior marcaram os gols da vitória do time espanhol no estádio Lusail em Doha. Vinícius Júnior fez o seu primeiro jogo após ser eleito o melhor jogador do mundo no prêmio FIFA The Best. Com uma assistência e um gol marcado na decisão, o atacante brasileiro teve mais uma grande atuação na vitória por 3-0 sobre o Pachuca. Com a conquista do seu 9º título mundial, o Real Madrid garantiu a quantia de $5 milhões, cerca de 30 milhões e 900 mil reais na cotação atual. Já o vice-campeão Pachuca desembolsou 24 milhões e 700 mil reais. O técnico Carlo Ancelotti aumentou a sua lista de troféus com o Real Madrid. Após a vitória sobre o Pachuca nesta quarta-feira pelo Intercontinental, o treinador chegou a 15 títulos com a equipe espanhola, superando Miguel Munhoz com 14 na história do clube. Com a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca, o time espanhol conquistou o 9º título da competição e é o maior campeão do mundo. É a 12ª vez seguida que um europeu vence o torneio. A equipe espanhola já venceu o campeonato em todos os formatos. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h17, o Plano Nacional de Rastreabilidade Individual de Bovinos e Bubalinos foi anunciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na última terça-feira. A medida é considerada um avanço pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. O plano é resultado de um grupo de trabalho criado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, que contou com a participação de diversas entidades da cadeia produtiva. Sua instituição vai representar um avanço significativo na eficiência da defesa agropecuária do país e garantir um melhor controle da qualidade e segurança alimentar e, consequentemente, potencializar a abertura de novos mercados e a manutenção dos já existentes para a carne brasileira, é o que diz a ABIEC em nota. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e já está presente em mais de 150 países. Embora já possua um sistema de rastreabilidade consolidado baseado no controle da movimentação de animais através da Guia de Trânsito Animal, a GTA, hoje ela é feita por lotes. Com o plano, através de tecnologias como botões e brincos eletrônicos, este controle passará a ser feito por animal individualmente. É o que salienta a associação. Para a ABIEC, a rastreabilidade individual obrigatória representa um passo decisivo para a defesa agropecuária brasileira, permitindo respostas rápidas e emergências sanitárias e fortalecendo a confiança dos mercados internacionais. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19, a advogada Amanda Partata, 32 anos, presa há quase um ano, suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele por envenenamento em Goiânia, teve uma negativa de recurso pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que a manterá cumprindo pena em regime fechado. No mérito, a defesa havia pedido que fosse realizada uma nova perícia para apurar a sanidade mental da ré, mas com indeferimento será mantido o laudo realizado pela Junta Médica Oficial do TJ, considerando que a suspeita tinha plena consciência do crime. Numa eventual decisão favorável ao recurso impetrado pela defesa e caso um novo laudo apresentado divergisse favoravelmente à suspeita, ela poderia ter a situação reavaliada com a possibilidade de sair da prisão. De acordo com o exame, Amanda teria agido de forma organizada e planejada para conseguir executar o crime, tomando cuidado para que a intenção dela não fosse descoberta. Segundo ainda o documento, ela tinha a capacidade de discernir o certo do errado e determinar sobre os respectivos atos. O laudo ainda conclui que ela não apresenta nenhuma limitação cognitiva ou retardo mental. Detran remove cerca de 1.000 sucatas e veículos abandonados em ruas de Goiânia e cidades do interior. Vamos saber os detalhes dessa operação com Eduardo Bernardo. O programa Patrulha Detran retirou das ruas de Itumbiara quase 90 veículos e sucatas abandonados em operação realizada nos últimos dias. A ação resultou ainda na aplicação de 21 autos de infração. Em 12 meses, a Patrulha Detran removeu cerca de 1.000 veículos nas cidades de Goiânia, Silvânia, Crixás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Uruaçu, Niquelândia, Mara Rosa e São Luís do Norte. Além de Alto Horizonte, Colinas do Sul, Campinorte, Nova Iguaçu, Itaúsu, Inhumas, Jataí, Nazário, Anicuns, Americano do Brasil, Adelândia, Sanclerlândia, Buriti de Goiás e Valparaíso. Além dos objetivos prioritários de devolver os espaços públicos para o cidadão, o programa colabora com o urbanismo, a mobilidade, o meio ambiente e a segurança pública, pois parte dos veículos abandonados servem de esconderijo de produtos ilícitos. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, Covid. 28,8% dos que foram infectados no Brasil ainda sentem sintomas. Goiás teve menor produtividade de grãos em 2024, é o que aponta a FAEG. E claro, espaço também para as nossas notícias locais, com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 19 de dezembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, em meio à discussão sobre a subjetividade de ofensas contra a honra e sobre a liberdade de expressão, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal,
pediu vista das ações que analisam na Corte a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Pedido de vista significa mais tempo de análise e Mendonça pode fazê-lo em até 90 dias. Isso adia a votação do polêmico tema para 2025. O pedido de vista de Mendonça ocorreu em meio ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, quando o plenário debatia amplamente sobre a responsabilização das plataformas e até onde vai a interpretação de temas subjetivos para determinar retiradas de posts. O tema é discutido em 2 recursos extraordinários que tratam da responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros e da possibilidade de remoção de postagens ofensivas a partir de notificação extrajudicial, ou seja, sem determinação judicial. Estão sendo julgados em conjunto o RE 1037-3396, de relatoria do ministro Dias Toffoli, e o RE 1057-258, relatado pelo ministro Luiz Fux. Ambos votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19. O Ministério da Saúde divulgou ontem dados da pesquisa EpiCovid 2.0, o maior estudo sobre a Covid já realizado no país. O trabalho aponta que 28% da população, equivalente a 60 milhões de pessoas, foram infectados pelo vírus SARS-CoV-2 durante a pandemia global. Entre os infectados, 28,8% dizem sentir sintomas da doença até hoje. O estudo indicou que, embora 90,2% dos brasileiros tenham tomado, aliás, ao menos uma dose da vacina contra a Covid, apenas 57,6% dos entrevistados pelo Ministério da Saúde afirmaram que confiavam na vacina. Os que não confiavam no imunizante foram 27,3% da população. E os que afirmaram que eram indiferentes eram 15,1%. Ainda sobre a vacinação, 84,6% completaram o esquema vacinal com 2 doses. A imunização foi maior entre os idosos, mulheres e pessoas com maior escolaridade e renda. Na região sudeste, a proporção de vacinados também foi maior. 7h32, atraso na arrecadação pode excluir microempreendedor do regime. Vamos saber dessa sanção com o Tiago Silva. Se você é microempreendedor individual ou pretende abrir um CNPJ em 2025, fique atento às mudanças e obrigações para o próximo ano. O pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional segue obrigatório até o dia 20 de cada mês. Por isso, o boleto que vence em 20 de fevereiro será reajustado. Isso porque o valor da DAS é calculada a partir do valor do salário mínimo, que deverá ser de R$ 1.502 a partir de janeiro. O analista Edgar Fernandes, do Sebrae Nacional, relembra as principais obrigações do MEI. Anualmente, o MEI é obrigado a fazer, geralmente no mês de maio, tá? A DAS NC-MEI. Isso é o quê? É a declaração anual do Simples Nacional do MEI, onde ele vai informar o seu faturamento do ano anterior e vai transmitir isso para a Receita Federal. E mensalmente, a única obrigação que o MEI tem realmente emitir o DAS-MEI e pagar, né? A declaração anual do Simples Nacional pode ser entregue de janeiro até o dia 31 de maio. Outro ponto importante é a emissão de notas fiscais eletrônicas, obrigatória a partir de abril do próximo ano, com o Código de Regime Tributário. O limite de faturamento anual para o MEI continua em R$ 81 mil em 2025. O não pagamento do DAS ou atraso pode gerar problemas. Edgar Fernandes alerta sobre as consequências. Se o MEI não cumprir com a obrigação de pagar o DAS ou atrasar, ele perde acesso a todos os benefícios tributários, previdenciários e de aposentadoria também. Então, se ele precisar de um auxílio-doença, um auxílio-maternidade, alguma coisa assim, ele não vai poder obter esses benefícios. Além de estar incorrendo em juros, multas e a possibilidade de ser excluído do regime do MEI ao final do ano. Para garantir o sucesso do MEI em 2025, mantenha suas obrigações em dia e fique atento às atualizações do próximo ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tiago Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h35. A prisão provisória dos 3 suspeitos detidos em operação que investiga ameaça e roubo do celular de um adolescente em caso que teria o envolvimento do deputado federal professor Alcides
Na quinta-feira, foi prorrogada por 30 dias após uma audiência de custódia no último fim de semana. A informação foi confirmada pelo advogado Nilson Smith Neto, que atua na defesa do instrutor de tiro, que também é ex-vigilante penitenciário. Os presos, além do instrutor de tiro, são policial militar e um segurança do professor Alcides. À época, a equipe de reportagem procurou a Polícia Militar para mais detalhes sobre o agente preso. Em nota, a corporação disse que foi acionada para prestar apoio à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia no cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um policial militar. As 3 pessoas foram presas em Aparecida de Goiânia, suspeitas de ameaçar e roubar o jovem para que provas de uma relação entre o menor e o parlamentar fossem apagadas. Logo após a operação, Alcides destacou que não tinha ciência do caso, pois estava em Brasília, mas confirmou que Leno, como identificou o detido, mora em sua residência no município e atua como seu segurança. Agentes da Polícia Civil, Penal e Técnico-Científica se mobilizam para uma manifestação em frente ao Palácio Pedro Ludovico para a tarde dessa quinta-feira. A convocação foi feita pelos sindicatos representativos das categorias, o Simpol, o Sincep e também o Ugoposse. O ato ocorre em protesto contra a ausência de garantias de que o governo de Goiás vai enviar ainda neste ano propostas de reestruturação de carreiras e pode marcar o início de uma série de paralisações. De acordo com o presidente do Simpol, Renato Rick, o movimento é motivado pela frustração diante do descumprimento das promessas feitas pelo governo do estado. Rick destacou que a quebra do acordo pelo governo marca um ponto de inflexão na relação entre as categorias e o executivo. A Secretaria de Administração do Estado de Goiás, responsável pela negociação, afirma que tem feito estudos de impacto levando em consideração o contexto econômico e as exigências fiscais para o Estado manter o seu equilíbrio financeiro. Durante a manifestação, foram debatidos os próximos passos da categoria, incluindo a possibilidade de paralisações e operação padrão. Secretaria da Economia do Estado de Goiás alerta proprietários de veículos para que não sejam vítimas de golpista no pagamento do IPVA. Quem traz esse alerta é a repórter Leandra Matos. A Secretaria da Economia alerta os proprietários de veículos sobre tentativa de golpe na cobrança do pagamento de IPVA inscrito em dívida ativa. A recomendação é que o contribuinte fique atento para não cair na fraude em que os golpistas enviam mensagens por WhatsApp em nome da Secretaria. Um caso foi relatado nesta semana à Superintendência de Recuperação de Crédito, setor responsável pela cobrança do imposto atrasado. Utilizando um perfil falso em nome da economia, um golpista enviou uma mensagem informando o débito de PVA na dívida ativa, alertando sobre as consequências do não pagamento e oferecendo condições exclusivas para a quitação de forma rápida e simples. A tentativa de golpe foi identificada e as autoridades foram acionadas. Para não cair em golpes e ter prejuízo fazendo pagamentos a terceiros indevidamente, é importante adotar algumas medidas de segurança. Se receber uma notificação por algum canal da economia, seja por telefone, e-mail ou mensagem de celular, o certo é verificar se realmente ele possui essa pendência pelos canais oficiais do órgão ou buscar atendimento presencial. A consulta pode ser feita pelo site goias.gov/economia ou pelo app EON, disponível para os sistemas iOS e Android gratuitamente. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h39. E o Fluminense é mais um clube interessado na contratação de Zé Rafael do Palmeiras. O volante entrou na mira da diretoria tricolor e fez contato com o clube paulista e enviou uma proposta oficial pela sua contratação. Nesse momento, 2 pontos estão sendo discutidos. O primeiro diz respeito ao modelo da negociação, se será direta ou envolverá jogadores numa troca. O segundo, claro, trata das cifras necessárias para a concretização do negócio. Zé Rafael tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026. O Fluminense busca um jogador polivalente que possa ocupar diferentes funções no meio-campo. Há o entendimento de que ele pode jogar como um camisa 8 na função de Martinelli num tripé de volantes, como costuma atuar Lima, ou mesmo ser um camisa 10 quando o Ganso não estiver em campo. O Fluminense não é o único clube interessado na contratação, tendo em vista que o Santos também demonstrou interesse e abriu conversas pelo atleta.
E ainda falando de Palmeiras, o clube está em negociação com o Atlético Mineiro para tentar viabilizar a contratação de Paulinho. Os clubes buscam um modelo de negócio para realizar a transferência do jogador de 24 anos. A princípio, o Galo sinalizou que gostaria de receber algo em torno de 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais. O Verdão, a partir disso, avalia como chegar ao valor. Uma possibilidade que ganha força é um aporte de 18 milhões de euros e mandar mais 2 atletas para o clube mineiro. Diante da complexidade por envolver mais nomes, as partes tratam o assunto com cautela. Paulinho passou por uma cirurgia no início do mês, após sofrer uma fissura óssea na canela direita. A expectativa é que ele tenha condições de jogo a partir de maio do ano que vem. Na temporada 2024, o jogador disputou 59 partidas, fez 19 gols e deu 4 assistências. Artilheiro do Atlético Mineiro na Libertadores com 7 gols. Ele é visto como nome de peso para o ataque alviverde, que passa por reformulação para o ano que vem. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h41. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás divulgou na segunda-feira o balanço de 2024, destacando os impactos severos nas condições climáticas na produção agrícola e pecuária do estado. A combinação de estiagem em parte do país e chuvas excessivas em outras regiões resultou em quedas históricas na produtividade de grãos aqui no estado de Goiás. De acordo com um levantamento feito pela FAEG, a soja, principal produto exportado por Goiás, teve uma produção de 16 milhões e 800 mil toneladas, uma redução de quase 12% em relação à safra anterior, 18,8 milhões de toneladas. Essa retração resultou em uma queda de 13% no valor das exportações, que somaram 4,881 milhões de dólares em 2024, representando assim 51% do total exportado pelo estado. O estado de Goiás continua batendo recordes no agronegócio, dessa vez em abate de gado, mais de 1 milhão de cabeças de bovinos em 3 meses. Quem traz esses dados é o repórter Vitor Silva. Goiás segue batendo recordes no agronegócio. A prova disso são os dados mais recentes divulgados pelo IBGE. Na pesquisa trimestral da pecuária, referente ao terceiro trimestre de 2024, o estado atingiu a marca de 1.060.000 abates bovinos. Grande parte dos animais abatidos em Goiás tem a carne exportada para outros países. Atualmente, o principal deles é a China, que é considerado o maior parceiro comercial do estado. Nós vendemos nossa proteína animal principalmente para esse mercado, seguido dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos. Então, esses parceiros comerciais são extremamente significativos, porque quando a gente fala de exportação, é o que tem aquecido o mercado e os produtores têm tido esse crescimento, esse recorde. Isso tudo é em função de um mercado internacional. Goiás também não fica para trás nos abates de suínos. Só de julho a setembro, quase 500.000 cabeças foram contabilizadas. Se comparado ao mesmo trimestre de 2023, o aumento no abate de bovinos foi de 15,3%. Um dos fatores que contribuiu para o crescimento foi a alta no dólar. Com o aumento na cotação desses preços, a gente consegue preços mais atrativos para os produtores que vinham com uma margem muito apertada desde o início da pandemia. Então, esse segundo semestre é extremamente interessante dentro desse mercado, dessa perspectiva de mercado. Mas teve recorde também na produção de leite. De acordo com a pesquisa, a produção goiana atingiu a marca de 536 milhões e 200 mil litros. Já na parte de grãos, como soja, arroz e feijão, Goiás se posiciona como o quarto maior produtor do país. O IBGE também divulgou uma previsão da safra nacional para o próximo ano. A pesquisa realizada prevê aumento de 7% na produção de grãos em relação a 2024. O número deve chegar a 314 milhões e 800 mil toneladas em 2025. Goiás deve contribuir e muito para esse aumento, já que o governo estadual investe frequentemente na produção rural, ponto forte do estado. Hoje, o que a gente fala para esses produtores, principalmente, é a questão de investimento, tanto em melhoria genética, quanto em questões de investimento em infraestrutura. E, para isso, a gente tem linhas de crédito específicas que os produtores possam ter acesso. Vitor Silva, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Bombeiros.
Agora são 7h45. A gente traz para você então as informações locais aqui do Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas. De acordo com o boletim enviado pela corporação, foram um total de 7 atendimentos. E 2 destaques nesses 7 atendimentos foram a captura de 2 animais, né? Ali o ouriço cacheiro, conhecido popularmente como porco-espinho, né? De acordo com a corporação, eles estavam aqui no perímetro urbano em horários e setores diferentes da cidade. E após a captura, eles foram soltos em uma mata afastada aqui da cidade. Essa foi a principal ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros aqui em Mineiros nessas últimas 24 horas.